Muito bem. Vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer nesta manhã. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13 e o versinho 44. E você permaneça com a Bíblia aberta até o final das nossas considerações. Vamos ver o que o Senhor quer falar conosco através de 3 preciosos versos. No primeiro momento, nós vamos ler apenas um versinho. Vamos lá. Mateus 13, 44 nos fala sobre a parábola do tesouro escondido. Vamos ler então? Olha, a Bíblia diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu-o. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Jesus está comentando aqui com os discípulos sobre a parábola do tesouro escondido. E quando a gente lê esse verso, a gente vê algumas palavras-chave aí. Veja bem, o que o homem encontrou? O que o homem encontrou? Um tesouro. E o tesouro estava escondido. Mas a história não para aí. Esse homem fica tão feliz, que ele esconde novamente o tesouro e, cheio de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Que loucura! Será que esse homem foi coerente? Nos tempos antigos, irmãos, principalmente nos dias de Jesus, era muito comum encontrar na terra tesouros. Mas não porque eles brotassem ali. Não porque eles fossem construídos ali. Mas eles eram escondidos por homens que tinham grandes riquezas, que tinham uma grande soma em dinheiro, em ouro, prata, objetos pessoais. Então, era muito comum enterrar. E muitas vezes, irmãos, aquele que enterrava, quando vinha uma guerra e as pessoas precisavam sair rapidamente daquela terra, daquela cidade, não era prudente eles levarem consigo os tesouros. Imagina, vou desenterrar para fugir? Deixa o tesouro ali. Muitas vezes eles nunca mais voltavam para reaver esse tesouro, porque ou morriam, ou eram presos e passava-se muito tempo. Então, e essa terra, irmãos, muitas vezes passava para uma outra pessoa. Depois de ser um campo abandonado, vinha um outro dono. Ele comprava uma terra, ele comprava um terreno, que ele nem sabia da fortuna que tinha ali. Então, a terra era considerada o melhor cofre. E a sua riqueza, o maior tesouro. Esses objetos aqui foram encontrados, datam de 1000 anos, era de um viking, E o viking é aquele povo que vai à guerra, é um povo que guerreia, que saqueia cidades. Então, ele conseguiu isso e guardou. Passaram muitos anos, alguém achou. E provavelmente essas peças estejam no museu. Olha que interessante. E na terra também, irmãos, achava-se em caixas ou em latas moedas. Moedas de ouro, moedas de prata. A fortuna que a pessoa tinha, ela guardava na terra, pois era
a melhor maneira de se esconder. Então, irmãos, agora a gente volta da parábola. Vamos ler de novo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu-o, e transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. O que essas palavras têm a dizer para nós? O que Jesus queria dizer para os seus discípulos? Jesus queria dizer, embasou esta parábola em algo que era natural, enterrar tesouro. Da mesma maneira, quando Jesus ia falar para um camponês, ele falava do que? Da ovelha perdida. Quando Jesus se dirigia a pescadores, Jesus falava da rede, do barco, do peixe. Quando Jesus queria abranger um certo número de pessoas, falava-lhes do que era natural. Falava da moeda, falava da luz, do que mais? Do fermento, do pão. E agora, irmãos, Jesus agora conta esta parábola. Esta parábola é mais ou menos assim. Um homem arrendou uma terra para cultivá-la. E ele ia viver do cultivo dessa terra. Essa terra não era dele. Tinha um dono, tanto que ele arrendou a terra. Mas ao preparar a terra, os bois puxarem o arado, eis que esse arado expôs da terra algo que não era uma pedra, não era um toco. O que era, irmãos? Era um tesouro. Quando ele viu esse tesouro, ele ficou abismado. Falou, mas o que? Que sorte é essa minha? Mal posso acreditar. E com o coração palpitante, alegre e feliz, ele reenterra. Ele faz a coisa certa. Não é dele. Aquele tesouro não é dele. Tem um dono. Mas o dono da terra não sabe. Então ele reenterra. E diz que ele sai muito alegre e feliz e vai vender tudo o que ele tem. Só que quando ele chega em casa e ele fala para a esposa, os filhos, os parentes, amigos e vizinhos, e diz, vai a leilão tudo o que eu tenho. Todos os meus móveis vão a leilão. A minha casinha vai a leilão. Mulher, vai tudo a leilão, porque eu vou comprar um pedaço de terra. E aí imagina o alvoroço. Imagina o alvoroço. Você só pode estar louco. Você é um insano. Você é um despreparado. Você não é nenhum bom administrador. Vai vender tudo que a gente tem e comprar um terreno que não vale a metade do que você está dispondo. E por mais que a mulher, os filhos, os parentes falassem, ameaçassem-no e também zombassem dele, insultassem ele manteve-se firme, seguro, porque ele sabia que o tesouro era valioso. Agora eu faço uma pergunta. Por que as pessoas não entenderam o que ele estava fazendo? Porque ninguém deles tinha visto o tesouro. Ninguém deles tinha encontrado o tesouro. Ele havia encontrado o tesouro.
E ele sabia que aquele tesouro valia mais do que tudo o que ele tinha. E diz até o livro, o comentarista, valia 100 vezes mais. E diz que vendeu tudo. Aí foi no dono da terra, comprou a terra e foi possuidor de um grande tesouro. Tornou-se um homem rico, riquíssimo. E agora, e se eu falar para você que você tem na sua casa um campo e um tesouro? Eu também tenho. Você tem na sua casa um campo, um tesouro. Tem casas que tem mais do que um campo, tem mais do que um tesouro. Sabe qual é o campo? O campo são as sagradas escrituras. O evangelho eterno. As boas novas da salvação. Agora eu vou traduzir tudo isso por: ao você manusear esse campo, lavrar esse campo, cavar esse campo, você vai achar o tesouro. Quem é o tesouro? O tesouro é Jesus. O tesouro é o Messias, irmãos. O tesouro é o libertador deste mundo. É aquele que nos redime de todos os nossos pecados confessados. É Jesus. Entende? Por que você tem o campo e tem o tesouro? Mas há pessoas que têm o campo e deixam até esse campo aberto, digamos, numa peça muito bonita lá na sala. Então ele deixa ali. Ele tem o campo, mas ele não encontra o tesouro. Porque muitas dessas pessoas são frustradas, tristes, decepcionadas, sem esperança, sem alegria, sem salvação, porque não encontraram o grande tesouro, Jesus. Agora, eu vou dizer mais uma coisa. Nos dias de Jesus, haviam duas classes de judeus. Haviam aqueles judeus, irmãos, que estudavam o campo, estudavam as profecias, e haviam visto que desde de Gênesis até Malaquias, o Antigo Testamento, havia uma promessa de salvação. Havia uma promessa do plano da redenção. E algumas pessoas, algumas mulheres, choravam, irmãos, pedindo que esse Messias venha logo, que esse Messias venha nos salvar. Pensem que é difícil viver só nos nossos tempos? Pensa que é difícil viver só nos nossos dias? Irmãos, naqueles dias também havia muito sofrimento. E agora essas mulheres, esses homens que estudavam, e não foi só pessoa simples que estudou, nobres estudaram. Os reis magos, estudantes. Os camponeses também esperavam a estrela que ia aparecer no céu. Então, todos ali, essas pessoas simples de coração, humilde de coração, a
atentas à profecia do nascimento de Jesus, estavam orando e esperando em alegria. Está vendo? Em alegria, oração e alegria. Mas havia também a outra classe de judeus, que já eram os mais nobres, os que dirigiam os púlpitos, os que dirigiam a sinagoga, o templo de Jerusalém, sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus, né, Áurea? Pessoas que não creram na profecia, estavam com o Antigo Testamento na mão, liam superficialmente, a sua religião era superficial, a sua fé era superficial, não estava arraigada no solo, na firmeza da pedra. E o pior de tudo, irmãos, esses sacerdotes, eles não creram e levaram as pessoas do templo a descrer também. Muitos irmãos, a maioria, eles conseguiram minar a fé das pessoas. Por isso, irmãos, vejam bem a responsabilidade que cada um de nós temos. Cada um de nós que encontramos o tesouro. Porque se nós encontrarmos esse tesouro, nós vamos ser que nem esse homem. Aquele tesouro vai nos contagiar de tal maneira que eu não vou me calar. E é assim, não é, Carlos? Contagiou você o tesouro. Você levou para mais alguém? Levou. É assim, Cláudia? Fernanda, consegue esconder? O senhor consegue esconder agora esse plano, o plano do nosso querido Jesus, que veio a essa terra, desenvolveu o seu ministério aqui, e foi até a morte de cruz. E quando eu falo de plano da redenção, plano da salvação, sabem o que está presente? A cruz. O sangue de Jesus derramado é que está presente. Entende o que é achar o tesouro? Agora, se eu não encontrar o tesouro, olha o que pode acontecer com a igreja. Olha o que pode acontecer comigo. Se eu não encontrar a Jesus. Olha só, vou para frente para depois voltar. Isso é sério, irmãos. Veja bem, um homem poderia passar sobre o lugar onde o tesouro está escondido. Poderia assentar-se debaixo de uma árvore e descansar-se ao pé dessa árvore, sem saber das riquezas ocultas sob as suas raízes. Olha, irmãos, com os judeus aconteceu isso. Sentaram, né? Essa aqui é uma figura de linguagem. Procuraram a sombra da árvore. Ali sentaram, descansaram, depois levantaram e continuaram o seu trajeto. E não perceberam que embaixo daquelas raízes havia um grande tesouro. Minaram a sua fé e minaram a fé das pessoas. Agora, nós temos um verso aqui muito interessante. Aqui.
Isaías, irmãos, vem completar a mensagem do tesouro escondido. Em Isaías 55, verso 9, diz o seguinte, olha, isso é para nós. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. O que Deus tem preparado para cada um de nós é muito mais do que essa vidinha que a gente tem aqui. Essa vidinha, irmãos, cheia de sofrimento. Que você dá um sorriso e derrama 10 lágrimas. Dá mais um sorrisinho ali, derrama mais 10 lágrimas. Esse mundo aqui não é o céu. Os pensamentos que o Senhor tem para nós são outros. E Isaías diz que, olha, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. E os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Não viva somente a sua vida da terra aí, mas viva uma vida de estudo da Bíblia. Busque a alegria da Bíblia, busque o conhecimento em Jesus, busque no plano da salvação, busque a esperança, busque o amanhã, deixe tudo o que você tem para encontrar-se com Jesus. Quando eu digo, deixa tudo o que você tem, não é para você deixar sua casa, o seu trabalho, os seus pertences, o seu carro, o seu serviço, não. Você deve tê-lo todos, mas eles não devem ocupar o primeiro lugar no seu coração. Acima de tudo que você tem nessa terra, acima de todos os bens que você conseguiu, Deus te abençoou. Deus te abençoou. Mas que isso daí não seja tudo, mas que o tudo seja o reino dos céus. Jesus só queria mostrar isso. O reino dos céus. O reino dos céus. Em primeiro lugar. E agora, irmãos, veja esse outro verso interessante também. Olha o que o salmista diz. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Veja bem. Davi entendeu que o tesouro não era palpável. Davi quis encontrar o tesouro e guardá-lo no seu coração. E esse tesouro, irmãos, esse grande tesouro é impalpável. É o nosso Deus. E isso deve acontecer conosco. Porque se nós não tomarmos decisões na nossa vida, e cada dia nós temos uma porção de decisões para tomar, não adianta só saber, precisa se tomar decisão. Olha o que diz o livro. É para nós também. E é muito sério o que eu vou ler agora. O livro Parábolas de Jesus diz o seguinte. Às vezes, eu penso que eu sou cristã e está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Eu sou cristã, não preciso estudar a Bíblia, não preciso estudar a lição da escola sabatina e etc. Não preciso ser cumpridora da lei. Olha só. O inimigo é astuto. E ele faz de tudo para embaçar a nossa vida. E faz de tudo para a gente não enxergar o correto. Olha, quase cristãos, mas não plenamente cristãos. Quase salvos, mas completamente perdidos. Parecem estar perto do reino dos céus, mas não podem entrar ali.
Irmãos, que barreira eu tenho na minha vida que não me deixa transpor do reino terrestre para o reino celestial? Pode ter alguma barreira, pode ter alguma trava, porque olha, parecendo cristãos, mas não sendo cristãos, quase salvos, mas completamente perdidos, achando que vai estar no reino, mas não pode, não consegue transpor a barreira. Agora, o próximo verso, irmãos, aí da Bíblia aberta, nós vamos ler a parábola da pérola, que ela completa a parábola do tesouro. Vamos ler, então? Vamos ler, então. O reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. A Bíblia quer dizer, irmãos, aqui, que havia um homem e ele vivia dos negócios. Ele era um grande comerciante da época. E este homem, ele somente negociava pérolas. Por quê? A pérola é um material de grande valor. Olha a pérola, ó. E certo dia, ele foi buscar novidade para apresentar aos seus fregueses. Então ele entrou numa loja de joias finíssimas. Quando ele chegou perto do dono da loja, ele disse: eu quero ver as suas pérolas. Aquele homem falou: mas eu não tenho as pérolas, tenho somente uma. Somente uma? Sim, somente uma. Aquele dono da loja pegou do balcão uma caixa muito bonita, colocou em cima do balcão, abriu, e quando ele viu, o coração começou a palpitar, ele começou a tremer todo. O que é isso? Essa pérola é diferente de tudo quanto eu já possuí e de tudo quanto eu já vi. Ela é linda, ela é grande, ela é cintilante, ela é valiosa. E aquele homem, sabe quando fica como uma mulher quando vai comprar alguma coisa na loja? Fica babando assim? E às vezes nem tem dinheiro para comprar, então aí que baba mais ainda, né? E aquele negociante, aquele comprador de pérolas, babou também. E diante de tanto entusiasmo, o dono da loja disse: olha, ela pode ser sua. É só você me pagar o que ela vale. Aquele homem coçou a cabeça. Pagar. Pegou a pasta, pôs em cima do balcão. Vamos ver o que eu tenho aqui. Abriu a pasta e tirou um pacote de dinheiro. Aquele dinheiro era dos seus negócios durante a semana, de algumas pérolas que ele tinha vendido. O dono da loja disse: eu fico com esse dinheiro. O que mais você tem? Aí ele pegou o cartão da poupança. Ó, eu tenho uma pequena poupança.
Eu fico com ela também. O que mais você tem? Eu tenho aqui meu carnezinho da aposentadoria. Eu fico com ele também. Pegou o cartãozinho da aposentadoria. O que mais você tem aí? Eu tenho a chave do meu carrinho. Eu fico com ela também? Mas eu fico com ela. O que mais você tem aí na sacola? Aquele homem pegou, então, a chave da casinha dele. Mas é a chave da minha casa. Eu fico com ela também. O que mais você tem aí? Eu tenho algumas pérolas pequenas. Essas pérolas, eu fico com ela também. E o que mais você tem? Ele olhou, tinha alguns trocadinhos, que seriam para o alimento de 1 ou 2 dias, e depois ia acabar tudo. O homem disse, eu fico com esses trocadinhos também. Aquele homem olhou a bolsa, agora vazia, não tinha mais nada. O dono daquela loja passou a caixa, então, para aquele negociante. E ele saiu alegre, feliz, porque agora com aquela pérola, ele iria conseguir tudo de novo, o que ele precisasse, e ainda lhe sobraria. Ele estava rico, ele estava milionário, mas ele deixou tudo e ele investiu na pérola. Agora, irmãos, da lição da pérola, nós tiramos 2 lições. Quando eu olho para a Bíblia e eu encontro o Messias, que veio um dia, que viveu aqui, foi para o céu, e esse Messias vai voltar pela 2ª vez. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo agora, não a vinda do Messias, bebezinho. Não. Agora eu vejo como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Deus, o nosso Jesus Todo-Poderoso. Mas e se eu contar para vocês que lá do céu, quando Jesus olha para nós, para aquele que tem o desejo de um dia estar morando no céu, numa outra terra, sem dor, sem lágrimas, sem mágoa, sem morte, sabe o que Jesus vê nos olhos de cada mãe que chora? Uma pérola. Sabe o que Deus vê em cada homem fiel, estudante da palavra de Deus, que também diante de um erro, diante de um pecado, olha para a cruz, e agora eu olho para a vinda de Jesus? Olha, Jesus vê uma pérola em cada homem e em cada mulher. E o que eu estou falando não é invenção. Eu estou amparada nesse verso. Olha, Jesus achando a pérola aqui na terra. Jesus encontrando os seus filhos, a pérola, ele a engasta novamente em seu diadema, em sua coroa, irmãos. E veja bem, e serão para mim um particular tesouro. Você está na coroa do nosso Cristo.
E olha, porque como as pedras de uma coroa, vós sereis exaltados. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso. E essas duas parábolas mostram para nós, em São Mateus, diz assim, olha, não precisa nem ler. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Mas ajuntai para vós tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e nem os ladrões roubam. Sabe por quê, irmãos? Aonde estiver o seu tesouro, aí estará o vosso coração. Hoje, nos nossos dias, erguemos o nosso olhar para o céu, no Messias que veio, e que a nossa fé, irmãos, seja nutrida, que você esteja firme na fé, e cada dia mais, e o Evangelho é o maior tesouro. Agora eu pergunto, quantos aqui têm o tesouro? Quantos? Todos têm. Vamos desfrutar desse tesouro para a honra e glória ao nome do nosso Deus.